Merdal Pereira. Merdal Pereira. Hã? Vocês pensam que é pouca coisa? Não. Ele vem de avós, pais políticos no Nordeste. Se não me engano, o pai dele foi senador pelo Nordeste, senador maranhense. Então é um cara que teve todas as condições para estudar. E conseguiu, a duras penas, entrar numa faculdade de Direito. Mas não conseguiu cursar. Ele não entendia o que os professores diziam, batia a cabecinha na parede, né? E, quando eu vou pensar, minha cabecinha dói, Merdal Pereira. Largou o curso porque não conseguia passar. Foi reprovado várias vezes. É sério. Aí, para as influências da família política, Roberto Marinho trouxe o menino para trabalhar nos jornais. E logo descobriu que o menino tinha a vocação essencial para ser alguém do Grupo Globo, o empregado do Grupo Globo. Qual que tinha que ser a vocação fundamental? Jornalismo? Escrever? Não. Ser puxa-saco. O Roberto Marinho disse: menino, você vai longe, mas antes você tem que ficar perto. De onde? Ele perguntou. Do meu saco. E foi assim que Merdal Pereira se transformou. Porque aí ele foi fazendo o currículo. Como? Com os prêmios que a própria Rede Globo dava para ele. Aí você pega o currículo, ele tá lá, né? Não se formou em nada, não conseguiu fazer nada, mas tem bastante prêmio. Com esses prêmios, que vieram do jornalismo de puxa-saquismo, ele foi para a Academia Brasileira de Letras. O cara é acadêmico, ocupa lugares onde o Machado de Assis fundou, né? Você imagina só, Merdal Pereira, que é um cara que nós aqui mostramos que ele foi ler o Byung-Chul Han, o filósofo. E tinha um erro de tradução no livro. Mas o erro é nítido, ele é uma coisa assim que qualquer adolescente de colégio pega. Ele não pegou, e lendo errado, ele pegou um caminho errado de interpretação do Byung-Chul Han e foi embora. Escreveu tudo errado. E nós fizemos um vídeo. Eu preciso achar esse vídeo e pôr aqui embaixo para vocês verem a ignorância da pessoa e o porquê que ele não formou em Direito. Ele tem uma dificuldade mental. É impressionante a estupidez, a rudicidade dos neurônios do Merdal Pereira. Ele é tão tonto que ele perdeu um debate para o Bolsonaro. É sério. Ele se retirou do lugar. Ele estava lá num Globo News, Globo Pios, Globo não sei o que da Miriam, como é que chama? Miriam Chiqueiro? Não. Miriam Leitão. Meu subconsciente me entregou. Miriam Chiqueiro Leitão. Miriam Leitão, né? Aí ele começou a pegar no pé do Bolsonaro porque você é homossexual, você tem raiva de homossexual, você não sei o que tem. Aí o Bolsonaro falou: não tenho. E vai que eu sou, e se eu sou homossexual, você não sabe? E depois falou pra ele: e olha, quer saber de uma coisa? Você com esse tipo de bigode aí, eu não sei não, hein, Derma? Você tá tocando muito nesse assunto, tem esse tipo de bigode, eu acho que você também é. Sabe o que ele fez? Ele falou que ele tinha um horário, não sei aonde, e que ele tinha que sair. Saiu no meio do debate.
completamente derrotado, mas o pior, né? Sem educação, porque afinal de contas a mídia tinha convidado ele para o debate. É mole? Quer dizer, esse sujeito não tem nem compostura, nem de homem para com a convidada. Mas ele está aí. Ele continua. Ele não para de falar bobagem. E agora veio de novo querer ensinar o Lula a governar, sendo que o Lula é pela terceira vez presidente, com sucesso, porque teve sucesso nas duas primeiras vezes que foi presidente, teve sucesso, e agora está tendo. Desemprego é alguma coisa muito baixa, indústria voltou a crescer, o PIB aumentou. Agora, o que ele quer fazer? Tem que dar lições. Olha só o jeitinho do cara. Olha só o jeito do cara. Olha só. Ah. Desafio inócuo. Lula erra ao transformar o mercado em vilão, quando deveria entender que ele é essencialmente um instrumento democrático ao difundir informações e exprimir uma tendência da opinião pública. O mercado é um difusor de informações e de tendência da opinião pública. O mercado? Que mercado? O mercado de papéis? O mercado de papéis é dominado por um setor. Todo mundo é investidor no Brasil? Não, ninguém é investidor. Tem um grupo muito pequeno de aplicadores ricos que fazem a jogatina do mercado, e esse pessoal difunde informações e você tem que obedecê-los porque eles são uma tendência de... Onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Primeiro, não se dá lições a um presidente. O presidente não tem diploma universitário, mas ele, de Merval, também não tem. O Merdal também não tem, tá? Então, em termos de vivência e de experiência, o Lula é melhor do que ele. Aliás, aí também é sacanagem, né? Qualquer um é melhor que o Merdal. Mas veja só, aí ele não para. Olha a bobajada. Veja só isso aqui, né? O presidente Lula desafiar o mercado para uma luta em campo aberto, justamente quando se discute o corte de gastos para equilibrar as finanças do país, não é apenas demonstrar desconhecimento do que seja esse tal de mercado, mas informar que não está disposto a ceder às exigências de corte porque entende que o mercado tem gana especulativa e age com certa hipocrisia. Veja, o mercado não tem gana especulativa? O mercado não age segundo certa hipocrisia? Como que não? De onde ele tirou isso? Primeiro que o Lula não transformou o mercado em vilão. Então, o primeiro ponto. O que o Lula diz todas as vezes é alguma coisa que o Bresser Pereira diz, Beluso diz, professor Dalbor diz. O quê? O mercado, ele é um emprestador e um tomador. Se há ali uma atividade econômica central, é ele ser um financiador. Mas quando ele já não mais financia, porque ele quer apenas comprar e vender papéis e viver dele mesmo, sem ampliar a atividade produtiva, ele é um meio para fazer um fim, mas ele meio se tornou ele próprio um fim, que é exatamente, né, a exacerbação do capitalismo financeiro
sobre o capitalismo produtivo. É isso que o Lula diz. E quanto ao mercado ser ganancioso, é uma forma de expressão política. Não está falando que ele é vilão, está falando que ele é ganancioso. Agora, ele ser ganancioso é próprio dele mercado. Porque não existe capitalismo com dinheiro parado. Capitalismo, o ismo, quer dizer o quê? O regime do capital. E o capital só é capital em movimento, ele é valor ou dinheiro em movimento. Parado, ele é tesouro, deixa de existir capitalismo. Então, o capital tem que estar sempre crescendo para haver capitalismo. Então, é inerente ao mercado fazer o capital crescer. Então, ele é ganancioso. A ganância é inerente a ele. E o que o Lula está denunciando. Então, se a ganância é inerente ao mercado, o mercado precisa ser, de certo modo, vigiado, controlado. Senão, ele faz o quê? Ele vira uma bola de neve de compra e venda de papéis que não revertem em nada para o financiamento do setor produtivo. Todo mundo sabe disso. Mesmo os liberais sabem disso. Mesmo aquelas figuras que idolatram o mercado sabem disso. Agora, quanto à hipocrisia do mercado, o que o Lula quer dizer? Então, deixa eu voltar a uns vídeos que eu venho várias vezes insistindo nisso. Quando o Lula fala hipocrisia do mercado, o que ele está querendo dizer? O mercado diz: olha, tem que cortar gastos. Corta gastos das empresas públicas, corta gasto do governo. Por quê? Porque o governo não pode de maneira nenhuma ter uma dívida crescente. Porque se ele tiver uma dívida crescente, ele fica como um pagador que pode não pagar. Então, para que os empresários voltem a emprestar dinheiro para o governo, comprem títulos do governo, portanto financiem o governo, os empresários, vendo que a dívida está muito alta, dizem: não, esse cliente é ruim, eu posso perder com ele. Então, para compensar o risco de apostar nele e emprestar para ele, eu vou cobrar mais juros. Então, o aumento da dívida pública faz com que os empresários aumentem os juros. O mercado diz isso, mas o mercado também diz a seguinte coisa, né? Nós, nós, mercados, fazemos o quê? Nós vivemos do quê? Nós vivemos de comprar e vender ações, de pegar oportunidades de comprar e vender. Então, para nós, a oscilação, subir os juros, descer os juros, subir os juros, é exatamente o que nós precisamos. Nós vivemos disso. Além do mais, se ampliar o risco e os juros subirem, isso é uma ampliação que nós determinamos. Por quê? Porque nós é que dizemos para as pessoas, né? Olha, o governo está gastando muito, está ficando com a dívida muito alta. Então, vamos subir os juros, né? Vamos cobrar mais para poder emprestar, para garantir o risco. É o próprio mercado que faz isso. Se o governo não gastar muito, ele, mercado, não pode querer subir os juros. Não tem porquê. E aí eles ganham menos. Então são eles que fazem subir os juros para eles ganharem mais. Daí a hipocrisia. A taxa Selic é uma taxa que obedece o mercado. O mercado diz: olha lá,
Estão gastando muito. A dívida está ficando grande. Ah, não vou emprestar mais dinheiro para o governo, não vou comprar mais títulos do governo. É o mercado que determina isso. Aí a Selic sobe por ordem do Banco Central, porque o mercado está simplesmente recolhendo. Não empresta. E é obrigado a subir para eles voltarem a emprestar. Só que aí eles emprestam em termos de juros altos. E eles que ganham. Quando não é assim, o próprio mercado e os analistas de mercado e os economistas e ideólogos do mercado começam a apontar para o fato de que a economia está muito aquecida por conta dos gastos do governo. O governo gastou muito, as famílias estão com muito dinheiro e estão comprando demais. Comprando demais, os preços sobem, porque há muito pedido e pouca oferta. Então tem que desaquecer a economia. Sobe os juros, que aí ninguém mais empresta, aí desaquece a economia. Menos emprego, né? Essa é a solução deles. Solução que eles falam para aplicar. Mas eles depois falam para não aplicar. Que a hora que sobe os juros, eles falam, ó, subiu os juros, né? Por isso que subiu os juros. Bom, resultado, a dívida pública subiu mais ainda. Então, mais ainda, eu quero juros mais altos ainda, porque o risco é maior. Mas vocês querem os juros mais altos porque o risco é maior. Mas os juros subiram por determinação de vocês, porque vocês estavam acusando de que estava havendo inflação. Então, nem compreendo. Em outras palavras, o pobre precisa gastar. Aí ele aquece a economia. Aí chega as pessoas para ele e dizem, ó, pare de gastar porque você aqueceu a economia, vai ter inflação. E o pobre tem que responder o quê? Bom, mas calma lá. Calma lá, mas não... quer dizer então que eu não posso viver. Porque todas as vezes que eu viver, eu prejudico a economia. Se eu viver, eu tenho que gastar. Aí a roda da economia começa a girar e vocês vêm me dizer que eu fui o culpado da roda da economia girar. Eu pensei que isso era bom para o país. Ah, não, não é bom, tem que voltar uma recessão, você tem que parar de gastar. Bom, então eu estou prejudicando o país em todas as circunstâncias. Eu não deveria estar aqui. Não deveria existir. Então vamos sumir com a população. Esta é a hipocrisia do mercado. Entenderam? É o que o Lula denuncia. A economia tem que ser administrada no capitalismo, para o social-democrata. O social-democrata é um cara que ele leu Marx e ele acredita piamente que o capitalismo vive de ciclos de crise e que não há outro o que fazer no capitalismo, porque não há regime melhor que o capitalismo. Então tem que administrá-lo nas crises. E administrá-lo nas crises para que ele entre em crise cada vez mais longe uma da outra. Então eu tenho que administrar o cotidiano dele. É isso que acredita um social-democrata. Que é exatamente o que o Lula faz. Vamos administrar esse capitalismo. Vamos aquecer a economia e ver que inflação não é gerada por esse aquecimento. Mas tem uma série de outros elementos que eu posso até discutir com vocês aqui. Já discuti uma vez, posso discutir outra vez. E essa série de outros elementos é que causa inflação. Por exemplo, se você subir, se a Petrobras quiser pagar para os seus acionistas mais, ao invés de segurar o preço da gasolina, ela gerou preços altos, portanto inflação. Pronto, já está aí, ó, um elemento que não tem a ver com o aquecimento da economia. Tem a ver com simplesmente uma determinação da Petrobras. Então, uma série de elementos que faz com que apareça inflação. Não é o pobre gastando que vai necessariamente fazer inflação.
Então, essa história de que o pobre causa inflação, isso é ideológico. E isso está embutido aí no artigo do Merdal Pereira e nas respostas que se dão aí nos jornais para o problema da inflação. E sempre o terror, né? Ah, vai vir a hiperinflação. E aí, toda a maravilha que foi o Plano Real vai por água abaixo, como se o Plano Real tivesse sido a maravilha do sétimo céu. Resultado, né? Vamos fazer a política de estagnação, de contenção, para não causar inflação. Em outras palavras, que tal o pobre parar de comer para não aquecer a economia? Ah, mas foi a Petrobras que subiu a gasolina. Não, isso não importa, é o pobre que está comendo muito. Esse desgraçado agora, olha o Lula. O Lula quer terminar o governo com o pobre comendo 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Por que não fazem como os americanos, que tomam uma boa refeição de manhã e depois menos à tarde? 2 refeições tá bom, uma já assim boa e outra tardezinha. Teve uma economista liberal na Argentina que propôs isso na televisão pro plano Milei. Aí um outro falou assim, mas as crianças, né? As crianças tudo bem, aí toma, mas não precisa jantar. Um pãozinho à noite, precisa jantar. Esse é o problema. O pobre, ele começa a querer jantar. Tem pobre que quer almoçar e jantar. E o Lula acha que o pobre tem que tomar café, almoçar e jantar bem. Então o Lula aquece a economia, isso dá inflação, coitado do pobre. O preço sobe, aí ele fica sem almoçar, jantar. Então, antes um café da manhã bem reforçado do que querer almoçar e jantar e dar inflação. Que dá inflação? Prato de comida não dá inflação. Até porque, né? A comida que vem na nossa mesa não é a do agro. Ela não está cotada em dólar. É do pequeno produtor. Então, é uma conversa ideológica do Merdal que eu espero ter desmontado aqui. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês um artigo de um professor da Unicamp, o Rossi, para vocês terem uma narrativa semelhante a esta aqui, mas é outra. E vocês vão pensando sobre isso. E eu acho que está na hora desse canal ter um grupo de pessoas que escreva para o Globo dizendo: Merdal, volte para, né, para a origem. Você veio, né? É que ele foi para a Academia de Letras e lá deram medalhas para ele. Então, enmerdalharam ele. Por isso que ele ficou o Merdal. Merdalharam ele. Volte para a merda de onde veio, ou seja, para, né, Merdal. Daqui a pouco a gente volta. Comi no piste e pra isso. Ah, que tá tudo muito gostoso, hein? Tá gostoso. Ei, sai pra lá, sai. Ei, picou meu marido, eu vou picar com você. Ah, nossa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Essas esposas estão raivosas. Comendo, oba, barrinço, alpiste, muito bom. Nossa, tá uma delícia aqui, hein? Meu Deus do céu, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando. O que tá faltando? Faltando fofoca. Alguém tem alguma fofoca? Não tem nenhuma hoje. Meu Deus, então vamos comer que o Trump foi eleito. E nós estamos muito nervosos, porque ele vai destruir toda a natureza, vai destruir. E a gente vai ficar só aqui no lugar que a Mariângela preparou. Professor, a Mariângela tem um dom especial. Ela tá virando a Cinderela. Ela vem conversar com a gente. E ela tá começando a conversar até com passarinhos muito arredios. Beija-flor, por exemplo. Muita arredio. E ela tá conversando com ele, bem pertinho.
Daqui a pouco ele vai montar na cabeça dela que nem papagaio, é? Olha só, dá uma olhada nisso, professor, dá uma olhada. Olha isso. Mariângela! Mariângela! Ei, Mariângela, acorda! Acorda! Ah, não vai. Dorminhoca! Vamos por baixo, vamos por baixo. Ei, Mariângela, acorda! Ei, opa! Ei, esta é a Mariângela de manhã. Certeza.